Acho que foi. Peraí. Tava gravando. A luzinha tá piscando. Amém. Obrigado. Vamos lá, então hoje nós vamos estudar as epístolas gerais. Nossa aula vai ser um pouco resumida, porque no cronograma do curso a gente vai ministrar pelo menos aí umas 5 epístolas gerais hoje e as outras 3 na sexta-feira, ok? Então hoje a gente vai ministrar, que no caso não é geral, mas aqui entrou como geral, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro e 1 de João. Aí na sexta-feira a gente ministra 2 e 3 João e Judas, ok? Primeiro, então, vamos caracterizar por que essas 8 cartas são chamadas de epístolas gerais. Pergunto aos irmãos, por que ela é caracterizada dessa forma? O que as diferencia das outras epístolas? Gerais, porque foi direcionada a todos, não foi a uma pessoa específica? Sim. A igreja em geral. Sim, alguma opinião que seja harmoniosa, mas diferente como a do pastor Reginaldo? Não? Eu vou tirar a máscara mais uma vez. Eu estou com uma distância boa dos irmãos, né? Uns 3 ou 4 metros, então não dá para tirar a máscara. Exatamente. Porque as outras epístolas, elas têm um endereço, né? Com exceção de Gálatas, que foi escrita as 3 igrejas, as igrejas, perdão, das 3 ou 4 cidades ali da Galácia do Sul, né? E da carta a Éfeso, que foi direcionada não só à cidade de Éfeso, mas também às pequenas cidades que faziam parte da província. As outras cartas, elas têm um endereço. Elas foram dirigidas a uma localidade específica ou a pessoas específicas. Então aí nós temos as epístolas paulinas, as primeiras epístolas, as primeiras 10 epístolas foram direcionadas em sua maioria para uma igreja e as outras 3 para pessoas. Então nós temos aí as 9 primeiras, né? Nós temos aí então 3 cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, uma carta de cunho pessoal, que foi a dirigida a Filemon. Estas cartas, elas são chamadas de cartas gerais, porque elas não foram direcionadas a um grupo específico de pessoas, mas elas foram direcionadas a diversas igrejas. E aí tem um particular muito interessante de 1 Pedro que a gente vai ver, um pouco parecido com o direcionamento da carta aos Gálatas, mas diferente com relação às cidades, ok? Então, já feita essa caracterização do que são as epístolas gerais, os irmãos entenderam? Alguma dúvida sobre o assunto? Não? Então vamos partir agora direto para uma epístola que a gente vai acabar ministrando hoje, que a gente não ministrou no decorrer do curso. Então é erro meu, a gente vai incluir ela aqui nessa aula, ok? Que é a epístola aos Hebreus. A epístola aos Hebreus. A quem foi direcionada a epístola aos Hebreus? Aos Hebreus. Aos Hebreus, que eram os judeus. Ok? Agora, a pergunta que não quer calar: quem escreveu a epístola aos Hebreus? Não percam de vista que é um ponto de interrogação aqui.
quem escreveu a Epístola aos Hebreus? Muitos atribuem a Paulo por ter algumas características na linguagem com outras cartas escritas por eles, mas não é determinado que foi ele que escreveu. É provável. Sim, a sua colocação, embora errada, mas, desculpa até ser direto Não, dessa sem forma, problema. mas tem um certo sentido, porque a teologia de Hebreus é a paulina. Mas agora, lembra que a gente vem comentando? Hebreus não é assinada. Ninguém assinou. Agora, as outras cartas, principalmente as paulinas, nós vemos o autor se identificando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Tiago se identifica. Pedro se identifica. Só João que não se identifica. Então, o que a gente faz quando o nome do autor não está na Bíblia? A gente recorre ao quê? Lembra a nossa dinâmica? Quando a gente estudou Mateus, lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aos pais da igreja. Exatamente, evangelista Everton, aos pais da igreja. E é interessante que os pais da igreja são unânimes em admitir, todos eles são unânimes em admitir que a primeira de Pedro foi escrita pelo próprio Pedro apóstolo, mas aquele que mais perguntou, aquele que foi o mais falador, vamos dizer assim, dos apóstolos do Senhor. Tanto é que a epístola de Pedro, ela foi a primeira epístola a entrar no cânon do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento, que nesse caso, esse conteúdo é um conteúdo para introdução lá no caso de Mateus, mas foi um processo de oração e de pesquisas que começou por volta de 325 depois de Cristo e terminou lá por volta de 397. Então foi um tempo de pesquisa que durou quase 80 anos de pesquisa e oração. Então, 1 Pedro foi a primeira epístola a entrar no cânon do Novo Testamento. O que é cânon? A palavra cânon, do grego, é uma palavra grega, significa régua. Nesse caso, essa palavra aplicada aos livros da Bíblia significa regra. Regra de fé e regra de prática, ok? Então, aplicada à Bíblia, a palavra cânon significa regra. Então, nesse caso, Hebreus é diferente. Por quê? Os pais da igreja, que foram os primeiros escritores, após a morte dos apóstolos, depois da escrita da Bíblia, depois que se fechou o cânon da Bíblia, os pais da igreja foram os sucessores dos apóstolos que escreveram. E aí nós vamos estudar isso mais a fundo quando estivermos ministrando a história da igreja. Não sei se serei eu, talvez sim, mas não tenho certeza. Mas nós vamos aprender um pouco mais sobre os pais da igreja. Mas dentre os pais da igreja, teve alguns que andaram com os próprios apóstolos. Policarpo e Inácio de Antioquia e Papias andaram com João. Clemente de Roma andou com Paulo. Então, nesse caso, os pais da igreja divergem. Alguns pais da igreja vão dizer que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Alguns vão dizer que foi Barnabé. Outros vão colocar aí outros autores. Mas aí tem uma questão que eu gostaria de fazer. Ou seja, uma colocação. As evidências internas da carta indicam mais que essa carta não foi escrita por Paulo. E que evidências são essas? O método de escrita, aquilo que é chamado de método literário.
Né? Cada um de nós temos métodos para escrever. E esses métodos, eles se diferenciam pelo estilo da carta. Por que Apocalipse é diferente de João? Por que o livro do Apocalipse é diferente das 3 epístolas de João e também do Evangelho? Porque tudo indica que o livro do Apocalipse foi escrito por um amanuense. Foi escrito por um escriba. João ditou e outra pessoa, que não se sabe ao certo ainda quem é, escreveu. Daí o fato de algumas palavras serem diferentes. Mas nesse caso, isso aqui também é uma epístola, tal qual as outras epístolas paulinas. Nesse caso, o apóstolo Paulo tem 2 características literárias que não se encontram em Hebreus. A primeira característica é a chamada digressão. O que é digressão? Digressão, na verdade, numa conversa, ninguém gosta de conversar com alguém que faz digressão, né? Que a gente conversa um assunto com a pessoa, aí daqui a pouco a pessoa já muda para outro assunto. Aí a gente está achando aquele assunto tão interessante que a pessoa não dá nem espaço para a gente fazer, para a gente concluir ou desenvolver. Isso é digressão. Digressão, nesse caso, o apóstolo Paulo, ele começa falando um assunto. E durante a escrita desse assunto, ele lembra que tem um outro assunto mais importante. Aí ele vai, de repente, para esse assunto mais importante. Depois ele retorna para o primeiro assunto. Recordemos de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo começa falando sobre o Evangelho. Depois ele fala sobre as testemunhas do Senhor Jesus. Aqui ele apareceu, tem muitas testemunhas, apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, primeiramente apareceu para Maria Madalena. Depois ele vai falar sobre a ressurreição. Então isso é característica literária própria do apóstolo Paulo. A segunda característica do apóstolo Paulo, no seu estilo literário, no seu estilo de escrita, é a chamada métrica rabínica. O que é métrica rabínica? A métrica rabínica se caracteriza também pela comparação do maior para o menor e do menor para o maior, que se encontra especialmente na sua carta aos Romanos, quando ele escreve assim: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Isso é métrica rabínica. Porque assim como a morte veio a todos os homens por um homem, assim também por um homem veio a salvação e a vida para todos os homens. Isso é métrica rabínica. Então nós não encontramos isso em Hebreus. O livro a carta aos Hebreus tem assuntos bem definidos, onde o autor ele não muda de assunto. Então vamos ver isso agora? Abram suas Bíblias, por gentileza. Naquele livro História dos Hebreus, deixou alguma pista? História dos Hebreus? Foi tratando um grupo, não. aconselhado para comprar. A História dos Hebreus cidade. É um livro escrito por Flávio José, e ele esteve presente na destruição do Templo de Jerusalém. Ele foi capturado, mas pela sua erudição, o general Tito o preservou, o conduziu preso a Roma, e pela sua grande cultura, ele era um homem muito culto, aí o nomearam como secretário real. E aí ele escreve História dos Hebreus. História dos Hebreus vai tratar principalmente da história judaica, da guerra dos judeus, vai dar uma boa parte, um resumo bem grande do Antigo Testamento. Depois vai falar sobre as guerras judaicas, aquilo que os judeus passaram durante o governo de alguns Césares. Vai falar assim sobre Jesus, mas
perdão, bem resumidamente, mas ele não entra nesse Dá assunto. nenhuma pista. Não. Quem fala, mas que eu não lembro que fala, apesar de eu ter lido, pela misericórdia de Deus, esse livro todo, é o História Eclesiástica, que é a maior fonte histórica da existência da igreja, a maior fonte histórica da igreja depois do Novo Testamento é a História Eclesiástica. Eu li esse livro todo, não lembro se fala alguma coisa, mas o que eu tenho certeza absoluta que eu posso garantir para vocês é que os pais da igreja, eles divergem quanto à autoria da carta aos Hebreus. Por isso que a gente não tem certeza, a gente não sabe. Porque enquanto dos demais livros, todos os pais da igreja admitem a autoria, todos eles concordam com aquele autor, Hebreus, ninguém sabe. É lógico que, se tivesse a assinatura do autor aqui, esse problema seria resolvido, mas não tem. Então vamos entrar aí no estudo da carta aos Hebreus. Vamos lá? Então percebam, o capítulo 1 vai falar que Jesus é maior do que os anjos. Todo o capítulo 1 vai falar sobre isso, que Jesus e o seu ministério é maior do que os anjos. Ok? E aí, a partir do versículo de número 3, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, por favor. Ele, que é está falando de Jesus, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí o autor vai discorrer sobre isso. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda que aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o próprio Deus chamou o Filho, o próprio Pai chamou o Filho de Deus. Então, percebam que todo o capítulo vai discorrer até o capítulo 2, aliás, até o capítulo versículo 14, vai discorrer sobre esse assunto. Então ele não muda de assunto, ele não pula assunto, ele não faz digressão. O capítulo de número 2 vai falar, de uma forma resumida, depois o autor volta a falar sobre isso de novo, mas no capítulo de número 2, a partir do versículo 5, vai falar sobre Jesus coroado de glória, e também como Jesus como sumo sacerdote, idôneo e compassivo. E aí o versículo de número 9 diz assim: Vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Ok? O capítulo 3 vai falar que Jesus é superior a Moisés. E aí, dentro da cultura judaica, os anjos estavam abaixo de Deus. Porque são
criaturas espirituais que servem os homens, que entregam a mensagem aos homens. Embaixo dos anjos, os judeus consideram dois personagens. O primeiro é Moisés. Tanto que quando o Senhor Jesus discutia com os judeus, aí os judeus falaram assim: tu és maior do que o nosso pai Abraão? Aí Jesus disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus pegaram pedra para atacar em Jesus, porque Jesus se declarou Deus ao ele falar isso, tal qual Deus disse também lá em Êxodo 3, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ok? Então, nesse caso, depois de Abraão, a figura mais importante no judaísmo é Moisés, é Moshe Rabbeinu, como ele é chamado no judaísmo, o pai Moisés, que a palavra Avenu significa nosso pai Moisés. Pai em hebraico é Ave. Avenu, essa terminação de eno, é nosso pai Moisés, Moshe. Então, por que Moisés? Porque Moisés é o legislador. E lá em Deuteronômio 34, diz: nunca mais houve em Israel profeta semelhante a Moisés, com quem Deus falava face a face. Então o autor ele vai dizer aqui, a partir do capítulo de número 3, versículo 1 do capítulo número 3, que Jesus é superior a Moisés. E aí ele vai argumentar por que ele é superior a Moisés. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ok? Então, até porque diz lá Filipenses 2, a partir do versículo de número 5, eu quero, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achando na forma humana, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o engrandeceu grandemente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Então, Jesus é superior a Moisés. E o próprio Moisés escreveu: olha, Deus suscitará no vosso meio um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo, falando a respeito do Senhor Jesus, ok? O capítulo 4 vai falar sobre a entrada no descanso de Deus pela fé. Nesse caso, seria quase que o interligar o capítulo 3 com o capítulo 5. O capítulo 5 vai falar que do capítulo 5 até o capítulo 7, vai falar, são usados aí 3 capítulos para falar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Porque está escrito lá no Salmo, se não me falha a memória, Salmo 22, dizendo que o sacerdócio do Messias é semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque. E lá está escrito que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí vai falar do capítulo 5 ao 7, o autor, embora desconhecido, vai falar sobre isso. O capítulo 7 é interessante e vai falar a respeito de uma comparação. O autor compara Jesus a Melquisedeque, porque assim como Jesus espiritualmente não tem pai, aliás, espiritualmente ele tem pai,
mas ele não tem mãe, mas espiritualmente ele não teve princípio de dias nem fim de vida, tal qual é a figura de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, nas Escrituras, ele aparece de repente e some de repente. Agora, pelo amor de Deus, Melquisedeque não era um anjo, e nem uma teofania, uma aparição de Deus, uma aparição do Senhor Jesus pré-encarnado, não. Ele era uma pessoa, ele era um homem. Simplesmente ele entra na história e sai de repente. Inclusive, ele era rei de Salém, onde a maioria dos autores acreditam ser a Jerusalém dos tempos de Jesus, Shalem, que significa paz. E o nome Melquisedeque significa, vem da palavra hebraica Melech, significa rei, Melech, rei, e Tzedik significa justiça. Então, Melquisedeque significa rei de justiça. E o autor, aqui no capítulo 7, ele vai falar sobre isso. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Percebam que aqui no capítulo 7, o autor da carta aos Hebreus, ele está colocando que Melquisedeque é superior a Abraão. Porque depois que Abraão voltou da guerra, dos 5 vezes contra 4, que inclusive raptaram Ló, que ele veio vitorioso, Melquisedeque foi ao encontro dele. Alguns falam errado. Os desigrejados falam que Abraão foi até Melquisedeque. Não. Melquisedeque vai ao encontro de Abraão e abençoa Abraão. E Abraão dá o dízimo de tudo. Então, o autor aqui, ele coloca que o menor é abençoado pelo maior. E Melquisedeque abençoa Abraão dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe deu vitória sobre esses reis. Então, Melquisedeque é maior do que Abraão. Então, se Jesus, e é claro, é lógico que Jesus é superior a Melquisedeque, e o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, o que o autor da carta aos Hebreus está colocando é que o Senhor Jesus é superior a Abraão e superior ao sacerdócio levítico. E ele vai dizer por quê. Porque o sacerdócio levítico tinha que oferecer sacrifício todos os anos, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Yom, a palavra hebraica é Yom, que significa dia, e Kippur é perdão, é o dia do perdão. Então, nesse caso, Jesus não, fora a transitoriedade de sacerdote. Jesus não, foi um sacrifício só, por toda a humanidade. O sacrifício de Jesus serviu para aqueles que viviam antes de Jesus, os profetas, os patriarcas, serviu para aqueles que viveram no tempo de Jesus e para aqueles que vivem como nós depois de Jesus, e inclusive que ainda virão depois de nós. Ok? Então, o capítulo 7 vai falar sobre isso. O capítulo 8 vai fazer uma comparação sobre a antiga aliança, que é transitória, e a nova aliança estabelecida por Cristo, que é o mediador da nova aliança, é superior à antiga aliança. O capítulo 9 vai falar sobre os ritos e a transitoriedade dos sacrifícios judaicos. O capítulo 10 vai falar sobre os sacrifícios antigos, que eram humanos, e a expiação feita por Cristo,
é divina e permanente. Então ele continua falando sobre a questão sacerdotal. No capítulo 11 ele vai falar sobre os heróis da fé. E aí a gente precisa definir o que é fé. O que é fé? Fé aqui não é um conjunto de crenças estabelecidas por doutrinas. Fé aqui não significa crer. Fé aqui significa confiar. Confiar. Confiar é maior do que acreditar. E é maior e melhor do que um conjunto de crenças estabelecidas por doutrinas. Por quê? Porque quando você confia, você põe a mão no fogo. E aí faz nos lembrar uma história, não sei se verídica, não sei se fictícia, mas é uma boa ilustração disso, de um homem que ele estava num lugar lá deserto e ele caiu lá do penhasco e de repente os galhos da árvore amorteceram a queda e ele se segurou no galho. De madrugada, um lugar muito gelado, e aí Deus falou com ele assim, se solta. Ele disse, não, se eu soltar eu vou cair lá embaixo, vou morrer. E aí quando chegou de manhã cedo, ele estava morto, congelado, a mais ou menos 1 metro do chão. Se ele tivesse confiado em Deus, ele teria soltado e teria sobrevivido. Tal é essa confiança. Então o autor vai definir fé e vai falar sobre os heróis da fé. O capítulo de número 12 vai falar sobre a grande nuvem de testemunha. Pergunto aos irmãos, que grande nuvem de testemunhas é essa? Os anjos. Nem os ímpios, nem os anjos. Nuvem de testemunha. Essa grande nuvem de testemunhas que está no capítulo 12, está falando dos heróis da fé. Está falando de Abraão, está falando de Abel, o primeiro herói da fé a aparecer aqui é Abel. Está falando de Sansão, de Gideão, de Baraque. É engraçado, né? Mas aí não é nenhuma indireta, não. Fica tranquilo, tá, José? Que a grande heroína dos Juízes não foi, olhando para o livro dos Juízes, Baraque, mas foi a grande juíza Débora, a mulher de Deus, né? Mas na galeria dos heróis da fé, Débora não aparece, só aparece o general Baraque. Então, essa grande nuvem de testemunhas são esses. Lembrando que a palavra testemunha aqui é a palavra mártir. Nesse caso, nós temos o quê? E os judeus aqui a quem foi direcionada essa carta tinham o quê? Um grande número de exemplos. Desculpa eu cortar o nosso professor. Fica à vontade. No verso 2 do capítulo 11 vai dizer que porque por ela os antigos alcançaram testemunho. É justamente essa fé. E o Exatamente. irmão estava falando agora no capítulo 12, correto? Falando sobre essa nuvem de testemunho. Eles alcançaram essa fé, através da fé, aquilo que o irmão acabou de falar. A fé é aquela coisa que a gente não se via, mas se esperava. Então eles esperaram e alcançaram tudo aquilo que eles realmente colocaram em seus corações. Exatamente. Obrigado pela colocação, pastor Nilson. Brilhante colocação. O capítulo de número 12 vai falar sobre essa questão e também vai falar sobre algumas questões práticas. O capítulo de número 12 e o capítulo número 13, que são os últimos capítulos, vão colocar algumas questões práticas. Não deixar a vossa congregação, como é costume de muitos. Aí vai falar, as provocações revelam o amor paterno de Deus para com seus filhos, a exortação à paz e à pureza, o contraste entre Sinai e Sião. O capítulo de número 13 vai falar sobre os deveres sociais e a princípio, os 6 primeiros versículos, aliás, e os demais
vai falar sobre os deveres espirituais e algumas recomendações pessoais. Quero chamar a atenção dos irmãos, no capítulo de número 13, para 2 versículos. Pastor Enilson, abre sua Bíblia aí no capítulo 13, versículo de número 7. Irmão Rosélia, capítulo 13, versículo 17. Pastor Enilson, 13, 7. Irmã Josélia, 13, 17. Pode ler, pastor Enilson. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, aí está falando dos pastores que já morreram. Olha, lembrai-vos dos vossos pastores, imitai a fé deles. Está falando dos pastores que já morreram. Irmã Josélia, por favor, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Obrigado. Aí está falando. Obrigado, irmã Josélia, missionário Josélia. Aí está falando dos pastores que estão vivos hoje. Nós devemos obedecer a eles. Eu devo obediência ao meu pastor. É minha responsabilidade, é meu dever acatar as orientações do meu pastor. Inclusive, eu estou aqui presente com o meu, e aonde eu vou, eu falo para ele. O que eu faço, eu falo para ele. Se ele está aqui, ele vai deixar eu mentir. Pastor, hoje eu vou na igreja. Vai deixar eu mentir sozinho. Não, pastor, hoje eu vou para. Essa semana eu não vou poder ir para a igreja, porque tem que estar. É brincadeira. Eu explico, eu falo, porque eu aprendi assim. Mesmo eu sendo pastor também, mas eu devo obediência a ele porque ele é o nosso líder principal da igreja. Parabéns, parabéns. Desde quando eu era jovem, eu recebi essa orientação e passei a praticar. Quando eu vou a qualquer igreja, isso principalmente quando é dia de culto na minha igreja. Hoje já sou adulto e já não sigo tanto essa recomendação. Mas quando eu era jovem, que eu era solteiro, que eu ainda vivia debaixo dos cuidados, tutela, obrigado, dos meus avós, eu fui criado dos meus avós, aonde eu ia, eu ligava ao pastor, eu estou indo para uma vigília, posso ir? Mesmo quando não era dia de culto. Por quê? Por que isso? Se acontecer alguma coisa comigo, em algum lugar, a minha família vai aonde? Na igreja. Na igreja, vai procurar meu pastor. Ah, mas ele saiu daqui arrumado para ir para a igreja. Não, mas ele não veio aqui. Hoje não é nem dia de culto aqui. Mas se eu ligar para o meu pastor para avisar, se eles procurarem, e aí eu não era muito de falar sobre isso com a minha família, que às vezes eu era perseguido pelo meu avô, minha avó e minhas tias são da igreja batista, aí eu tinha vergonha muitas das vezes de falar e meu avô escutar e ter problema. Então geralmente eu ligava para o meu pastor e avisava ele. Hoje em dia, tendo culto na minha igreja, eu pergunto, posso sair? Hoje eu já não estou podendo sair tanto, porque hoje eu sou um dos dirigentes lá da igreja. E, infelizmente, eu fiz de tudo para não pegar essa responsabilidade. Eu entrei como quarto dirigente, porque o segundo estava estudando, o terceiro estava doente, aí eu entrei como quarto, botaram até meu filho lá, o quarto homem. Aí eu falei, você é o quinto. Infelizmente, para nossa grande tristeza, o terceiro dirigente faleceu, que era o diácono João, é um homem de Deus, 71 anos, ele já estava com problema de saúde, ficou um ano sem sentir nada, aí agora no início de 2021, ele teve uma piora e partiu para a glória, né? Aí eu acabei ficando como terceiro. Então hoje eu já não saio tanto nos dias de culto da minha igreja, entendeu? Mas por causa dessa responsabilidade. Mas quando não é dia de culto, eu vou. Mas se for dia de culto, eu ligo, pastor, posso ir? Eu vou, entendeu? Pastor falando, eu tô na igreja, na obra material, nas obras espirituais, procuro estar em todos os cultos.
Agora eu estou um pouquinho falto nas consagrações, né? Mas eu vou voltar a estar nas consagrações buscando a Deus, amém? Posso fazer uma observação aqui? Sim, rapidamente, por favor, para a gente... Rapidinho. Capítulo 13, verso 22, fala assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra da exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. A gente tem um vestígio aqui De Paulo. parecido com as cartas De Paulo. escritas Sim, em sim. 2 Timóteo. mas Aonde não você foi leu? Paulo. Onde Não, você- Com não. certeza. Só um vestígio. Está no capítulo 13, no verso 22. Lá no Capítulo finalzinho. 3? 13. É tudo, o que esse texto está colocando é que o autor de Hebreus conhecia Timóteo. Lembra que a gente falou que a teologia é paulina? Então, quem escreveu Hebreus esteve com Paulo e provavelmente aprendeu com Paulo. Então, por aí conhecia a Timóteo, ok? Poderia Mas ser até o próprio doutor Lucas, né? Porque estava sempre com Paulo. Poderia, não estou dizendo que aí tem uma série de questões Isso. que envolvem aí, mas é uma possibilidade. Não que esteja o autor, o nosso Lucas, mas Acho que tinha